Enquanto isto, Luderov armou uma expedição para encontrar esse mundo perdido e trazer a verdade dos fatos à tona. Formou um grupo de 8 caçadores da região e iniciou a pesquisa do que fazer se encontrasse esses zumbis. O padre emprestou água benta e um crucifixo grande. Sua esposa lhe deu um objeto que aparentava um dente de coelho para protegê-lo. Bastante água e comida já tinham sido fornecidos, cordas, espingardas e facas também compunham o arsenal do grupo. Uma coisa era certa. Aquelas matanças tinham que terminar. Foi aí que o grupo iniciou sua jornada através do túnel em direção ao desconhecido. Sabiam que, quanto mais unidos, mais fortes seriam, e o grupo atravessou a primeira galeria. Sentiam um ar mais asfixiante e menos puro, o calor passou a aumentar e logo foi necessário acender tochas e velas para avançar. Seus homens da retaguarda deixavam marcações com pedaços de pedra para poderem localizar a saída. O grupo passou várias horas na tentativa de encontrar alguma saída adiante, mas não obtiveram sucesso. Decidiram retornar para depois voltarem a partir daquele ponto. O certo é que não encontraram nenhum vestígio de zumbis ou qualquer ser estranho à espécie humana. Após algumas horas de retorno, esgueirando-se naquelas vielas apertadas, eis que encontram um objeto metálico, com inscrições no seu corpo e desenhos estranhos que mal pronunciavam algo inteligível. O que seria aquilo? A quem pertencera e o que significava? Todos retornaram com a ideia de voltar a procurar mais indícios, e o mais rápido possível. 7. O início da jornada. Durante a manhã, tentamos encontrar subsídios para decifrar como fazer para prosseguir nossa jornada dentro daqueles túneis, ora apertados, ora mais largos, com pouca iluminação, baixa ventilação e muito calor, chegando a níveis insuportáveis. O companheiro de jornada já queria desistir, achava que aquilo não daria mais certo, já que não havia equipamentos adequados para enfrentar tal aventura. Só que o pároco revelou para nós que quase a totalidade das pessoas que perderam suas vidas nos últimos tempos apresentavam marcas de uma certa selvageria que poderiam ser provenientes de pessoas que queriam reviver o tempo dos zumbis. Como se aquilo fosse possível. Percebi que tudo dependia da nossa boa vontade de ir atrás dos elementos necessários e esclarecer toda aquela situação. Pelenova passou a ter choros compulsivos e aflitos, achando que eu não retornaria com vida para o convívio matrimonial. Tudo agora dependia de mim e de um punhado de homens famintos e mal preparados. A noite chegou e fomos conversar com os pastores de ovelhas. Eles diziam que aqueles zumbis procuravam sangue e carne de ovelhas para se alimentarem e oferecerem dádivas aos seus deuses, sabe-se lá quem eram. Foi uma noite de difícil decisão já que nossa missão não iria acabar, a não ser que decidíssemos não ir mais aos túneis e galerias que cruzavam as imediações daquele vulcão. As horas passaram e decidi que se não tentássemos mais uma vez pela exploração dos túneis, provavelmente aquelas mortes persistiriam por mais tempo. Arregimentei forças e falei da minha decisão a Pelenova, que em um ato de desespero se atirou aos meus pés e, em prantos, rogou para que desistisse daquela ideia absurda. Expliquei. Meu amor, não temas, em breves dias hei de retornar ao teu convívio, já não temos escolha, se ficar, muitas mortes virão. E este povo precisa da nossa ajuda, afinal eu que tive a ideia de entrar naqueles túneis. Ademais, tenho outros parceiros que irão comigo. Pelenov em um último gesto desesperado revelou. Luderov, sabes que estou grávida. Não temes por tua vida, e como viverei sozinha com esta criança em meu ventre? Luderov surpreso e espantado afirma. Como não me revelaste antes? Agora que já me comprometi com todos, não tenho como desistir. E Luderov, pensativo, foi à procura do pároco, na esperança de ser compreendido na sua nova decisão de não ir mais com o grupo.
Só que o pároco suplicou intensamente para que sua palavra fosse mais forte e ele não desistisse de ajudar aquele povo, já com poucas esperanças de superar aquela situação. Quanto a Pelenov e a nova criança, o pároco se comprometeu a ajudá-las em todas as suas necessidades. Após muito pensar, Luderov decidiu seguir com o pequeno grupo, agora contando com 5 homens voluntários, todos com o desejo de aventura e esperança de decifrar aquele mistério mortífero. No outro dia, antes que o sol aparecesse, o grupo desceu até o túnel e desapareceu lentamente no seu interior para não os ver mais. Passaram-se algumas horas entre as galerias e túneis cheios de corredores tortuosos. O grupo chegou a um pequeno riacho, com águas sulfurosas, cheias de odor forte, e tiveram que passar rápido por aquela área. Mais adiante encontraram restos de ossos de animais silvestres recém-abatidos, pois ainda havia sinais de pegadas de homens em cerca de meio metro. Provavelmente se tratava de algum tipo de caçador. Seguiram mais adiante e localizaram uma saída próxima à cidade onde Torleão habitava, ou seja, havia uma comunicação subterrânea entre os 2 vilarejos. Foi necessário sair por esse túnel e restabelecer as energias do grupo. Alimentaram-se, encheram seus sacos de água e como o dia ainda estava claro, resolveram aventurar-se mais adiante do túnel, que apelidaram de corrente, pois seu aspecto era de uma corrente de ferro, fazendo várias reentrâncias sempre em direção reta. Luderov sentiu-se um explorador, mas temia que mais adiante pudesse encontrar tais criaturas, aquelas meio homem-animal, temendo que esta lenda ainda pudesse estar viva. Desceram neste túnel e seguiram um fluxo de ar que denunciava outra saída próxima, mas estes buracos eram muito pequenos para alcançarem a superfície. Decidiram continuar. Tinham provisões para 3 dias de expedição e aquele primeiro dia revelara a perfeita conexão embaixo da terra, como se alguém tivesse construído aqueles túneis com as próprias mãos. Depararam-se com um objeto, agora de ouro, o que despertou a alegria dos homens. Era uma espécie de crucifixo, torto, com aspecto de rinoceronte em seu meio, algo jamais visto, e que seu significado nada era para mim. Pensei que alguma seita exótica vinha por aquelas passagens. Ouvimos um grito e corremos em direção oposta ao som, que nos assustou bastante. Resolvemos empunhar nossas armas e, com muito cuidado, avançar em direção ao estranho ruído, mistura de desespero e rouquidão. Não encontramos nada. Segundo a lenda, aqueles zumbis tinham o poder de influenciar o pensamento e trazer à tona toda a raiva e ira das pessoas a quem queriam atingir. Esta particularidade fez com que tomássemos a precaução de trazermos um objeto com algumas cabeças de alho na sua ponta para assustar com seu cheiro forte aqueles seres das trevas. Deixamos o local e fomos nos recolher num acampamento de retaguarda na superfície próximo ao povoado do Sr. Turleon. Deitamos perplexos e com muitas perguntas a serem respondidas. Aquela noite era para ser descansada em sua totalidade. No entanto, logo ao deitarmos, passamos a ouvir cânticos, que provinham do interior do túnel. Esses cânticos eram ritmados com intervalos, ao som de um instrumento que eu não sabia identificar. Logo aqueles sons foram seguidos de um barulho ensurdecedor e finalmente passamos a não mais ouvi-lo, somente o silêncio da noite fria. Dormimos e, ao acordar, decidimos o quanto antes prosseguir aquela jornada, que apenas estava começando. Dei ordens aos companheiros de prosseguir e assim por volta das primeiras horas da manhã, descemos no túnel e fomos logo ao local onde o grito fora ouvido. Para nossa surpresa, jazia mais uma jovem, vítima de agressões cruéis, sem roupa, com pouco cabelo e totalmente esfacelada. Fizemos uma prece, choramos e a retiramos para fora do local. Na superfície, decidimos enterrá-la e prosseguir com a nossa incursão, já que era impossível identificá-la por completo. Perdemos algum tempo, mas voltamos a continuar nossa rota. Passou-se o resto do dia e, sem saber se já era noite,
Resolvemos acampar num pequeno salão embaixo da terra, onde o calor era suportável, embora desconfortável. Pelos nossos cálculos já estávamos próximos ao vulcão Vesúvio, pois sentíamos cheiro forte de enxofre e havia tremores de terra frequentes, como se algo balançasse, constantemente. Nada nos surpreendia mais, somente nos incomodávamos com a dificuldade de realizar as tarefas de cozinhar nossos alimentos. Partimos em direção ao centro da Terra e não sabíamos o que estava nos aguardando. 8. Artigos subterrâneos. Após a manhã inteira de caminhada, eis que nos deparamos com uma entrada estreita por entre as rochas, formando um portal pequeno de difícil transposição. Ficamos imaginando como poderíamos atravessá-lo, e mandamos nosso menor homem, que se esgueirando e comprimindo-se conseguiu entrar naquela câmara estreita e escura, só que logo ele retornou aos gritos, apavorado. No interior daquela câmara habitava um sortimento de cobras e serpentes das mais variadas espécies, desde as inofensivas às mais perigosas. Deitamos na entrada daquele portal e ficamos a pensar como faríamos para passar por aquele recinto. Tivemos ideia de pôr fogo no local, mas lembramos que aquele recurso poderia colocar em perigo todos nós, já que a área era repleta de material comburente e o fogo poderia se alastrar com facilidade por todos os compartimentos do túnel, o que seria a morte certa. A solução mais viável veio de nosso mentor de assuntos estratégicos, o Sr. Minotti, jovem com vários talentos, desde a música até a teoria da guerra, mas de poucas habilidades quando se tratava de combates corporais. Sr. Minotti sugeriu que atássemos uma corda do chão da caverna até a parede superior do salão e escalássemos até o ponto mais alto que pudéssemos, para depois tentar suplantar as deficiências das paredes de pedras usando nossas espátulas, formando pequenos buracos. Com isso tentaríamos nos equilibrar até o outro lado do túnel, cerca de 50 metros. Era uma caminhada longa e difícil, mas a única saída para superar tal dificuldade. E assim foi feito. O primeiro voluntário fui eu, que tinha mais força para escavar as paredes superiores do túnel repleto de cobras. Várias delas tentaram me seguir, mas com a ajuda de tochas conseguimos espantá-las para fazer aquele pequeno trabalho de engenharia. Que situação! Algumas vezes fiquei pendurado, quase me precipitando ao chão, e certamente seria atacado por algumas espécies peçonhentas. Que cheiro ruim! Além das paredes lisas havia suspeita de restos de alimentos no chão, já apodrecidos, trazidos por aqueles répteis que transformaram aquele salão em seu habitat, acompanhados de restos de ratos e outros pequenos animais vítimas da caça predadora. Ora, após cerca de 2 horas, consegui transpor aquela barreira e atingir o salão mais próximo com toda a nossa bagagem de armas e mantimentos. Somente o Sr. Minotti escorregou e por poucos momentos teve o desprazer de ter contato com algumas cobras, que chegaram a fazer ferimentos na sua perna, felizmente nenhum deles feito por espécies venenosas. Deixamos o local o mais rápido possível e seguimos em direção à pequena saída para a superfície. Para nossa surpresa, já estávamos a poucos metros do vulcão, que expelia lavas e fumaça pela sua boca. Mas como aquilo seria possível? Em poucos dias de caminhada, aquela distância se encurtou para mais ou menos 24 horas. Isso deixou-nos confusos, mas felizes de estarmos respirando ar puro novamente, sem a interferência de animais subterrâneos. Fizemos o nosso acampamento e decidimos explorar a redondeza à procura de indícios de moradores que pudessem nos atender às demandas de água e outros alimentos. Somente pensava em Pelenova que, a quilômetros de distância, não tinha ideia de nossa descoberta. Mas sabíamos que aquilo só estava no início. Havia muito mistério naquelas mortes, naquele espaço. A noite chegou e pudemos nos distrair com música e um jantar maravilhoso à base de frutas silvestres e carne de caça abatida por nossos companheiros. Um verdadeiro banquete que transformou nossa alma cansada em um ser recomposto por aquelas delícias.
Deitamos próximos um do outro e iniciamos um sono profundo. Nos meus sonhos parecia ver uma casa simples repleta de móveis rústicos e 3 crianças a correr pela casa. Minha mulher, Pelenova, aparecia como uma nobre a me encantar com seus traços formais e sua voz melodiosa. Sentia-me em paz e não queria mais acordar daquele sono tranquilizador. Já era cedo e nosso companheiro de jornada deu o alarme que tínhamos sido visitados por ladrões que levaram boa parte de nossos mantimentos e artigos de escalada, como cordas e pregos, e tábuas de contenção. Não tinham percebido nada, só o ar estava com cheiro estranho, de arnica misturado com mel, mistura usada no tratamento de dores articulares. Eis que um de nossos companheiros apresentava sinais de agressão física, visto que acordou com o rosto inchado, como tivesse sido nocauteado com algum objeto. Certamente, havíamos sido sedados por algum tipo de tranquilizante dissipado no ar cuja origem não sabíamos. Logo nos pôs a percorrer os arredores do acampamento, sem sucesso de localizar nossos pertences. Pensamos que estávamos sós, mas mudamos de ideia e fomos conversar entre nós para decidir o que fazer, se continuávamos a explorar os subterrâneos ou passávamos a andar na superfície, cheia de pântanos e com algumas áreas arenosas. Os 2 destinos eram, certamente, inóspitos. Decidimos permanecer nas áreas escuras dos túneis a explorar aquele universo desconhecido. Demarcamos todo o local com pedaços de roupas velhas e voltamos ao túnel para continuar a jornada. Aquela ponta não era agradável, tinha um odor forte de objetos apodrecidos que se misturavam com o piso encharcado e restos de vegetais, fazendo um verdadeiro lamaçal interior. Suas paredes já não tinham forma definida e o caminho ficara bem estreito. Acho que nos tornamos espertos em explorar cavernas, já que o caminho tinha se tornado familiar com algumas horas de exploração. Após muitos momentos sem surpresas, surge na nossa frente o primeiro sinal de que aquela caverna era habitada. Vários objetos de cerâmica se misturavam com a argila que começava a se formar, parecendo até uma fabriqueta ao nosso redor. Mas não havia ninguém para nos recepcionar. Facas rudimentares, objetos de torneamento de argila, redemoinho de pé e água suja compunham esta galeria. Encontramos um rosto em forma de máscara, daquelas espécies que lembravam habitantes em épocas antigas. Tivemos mais alguns momentos de observação e pensamento. Recolhemos alguns jarros de argila e partimos para mais adiante em nossa jornada. Após algumas horas, surgiu à nossa frente uma grande piscina subterrânea, com água quente percorrendo um leito que seguia por debaixo de uma grande parede de pedra. E foi aí que decidimos tentar ver o que havia por debaixo daquela rocha em que a água fluía. Me voluntariei para ir, através de nado e mergulho, para ver o que nos esperaria por debaixo daquela pedra. Tirei a roupa, fiquei só com um pano em volta do meu corpo e me atirei naquela água quente que banhava toda a piscina e sua borda. Para minha surpresa, havia uma imensa galeria iluminada do outro lado. 9. Povo perdido. Ainda que a noite tivesse iniciado, aquela gruta mais parecia um salão iluminado com todos os candelabros da sala de um rei. Éramos pequenos em relação à dimensão daquele ambiente, as paredes refletiam um colorido todo especial. Ninguém poderia imaginar aquele espetáculo. Dizia-se que se tratava de um reflexo, um espelho de água cristalina que produzia aquele efeito. Mas como? Tantos metros embaixo da terra. Aos poucos meus companheiros compareciam para vislumbrar aquele sublime espetáculo que os olhos humanos não poderiam acreditar. Reunimos-nos todos e fomos parar nas paredes daquele incrível cenário. Logo percebemos que se tratava de uma coluna de água que paulatinamente descia do teto, encobrindo seu real cenário, onde por trás tocamos numa rígida rocha clara, como se fosse cristal, esculpidos pela natureza, sem interferência do homem, e a luz era um reflexo que vinha por detrás daquela espetacular pedra e majestosas cores vinham por detrás dela.
Resolvemos fazer um pequeno buraco na pedra para ver da onde vinha tanta luz que transluzia aquela rocha. E assim o fizemos. Quebramos um pequeno pedaço da pedra e sutilmente colocamos um pedaço de madeira no buraco. Fazíamos o movimento de empurrar a madeira para dentro do orifício a fim de ajudar a perfurar mais rapidamente e com menos impacto até alcançarmos um suposto outro lado, e após conseguirmos o feito, observamos que do outro lado havia muita luz proveniente de área incandescente oriunda do vulcão. Parecia material em brasa que não cessava de queimar e encandecer para todos os lados. Concluímos que aquele outro lado poderia ser o lumen do vulcão. Fechamos cuidadosamente aquele orifício e continuamos a explorar aquela imensa galeria que mais parecia um largo campo descampado. Direcionamos nossas tochas e verificamos a presença de relíquias em formas de objetos cuidadosamente guardados em um canto da gruta. Ficamos perplexos em encontrar joias, pérolas e outros objetos de valor. Quem poderia trazer estes tesouros e escondê-los ali? Retornamos para a gruta anterior e nossos olhos já denunciavam fadiga de tanta luz naquele grande salão. Levamos alguns minutos até localizar a grande saída para fora do túnel com a ajuda da corrente de ar que direcionava o local exato para sermos expulsos daquela cratera. Observamos a saída e parecia uma pequena floresta cheia de arvoredos e plantas de pequeno porte, com ausência de qualquer vestígio de melhores árvores ou frutos. Olhamos para os lados e notamos a presença bem próxima de temido vulcão, que não parava de expelir fumaça, tal qual um caldeirão quente, e olha que estávamos a uma distância considerada segura. Arrumamos nossos materiais e pressentimos a presença de seres nos observando, já que a todo momento disparavam assobios e mexiam os arvoredos. Ficamos temerosos por nossa segurança, até que novamente a noite caiu e pusemo-nos a fazer uma fogueira e arrumar ingredientes para preparar uma refeição. Todos pensávamos o que fazer caso fôssemos pegos de surpresa por um grupo de canibais ou coisa parecida. Não havia limites para nossa imaginação. Fizemos uma estratégia de 2 dormirem e os demais ficarem acordados, em revezamento durante a noite, mas não foi nem preciso a noite anunciar o momento mais avançado, pois logo surgiu um grupo de pessoas seminuas, portando lanças, e uma espécie de punhal com 2 pontas nas extremidades. Anunciaram um ataque caso não nos rendêssemos. Fizeram um círculo ao nosso redor e começaram a nos intimidar com suas lanças. Nada nos restou fazer a não ser entregar nossas armas. Falavam uma língua estranha, mas alguns compreendiam os nossos gestos. Pareciam bem primitivos, um povo não domesticado, que nos surpreendeu em ataque às nossas defesas. O grande número de pessoas nos fez pensar o quanto aquele povo estava distante e perdido da civilização, mas fomos levados para o centro de uma região onde havia espécie de malocas coletivas. Era lá que várias pessoas nos aguardavam. Certamente era o local onde moravam. Eles não tinham nenhum luxo e viviam rudemente. A caça e pesca eram seus meios de subsistência. As mulheres de uma cor branco pálido denunciavam uma origem nobre, pois os traços finos da mulher europeia ali se encontravam. O mesmo se observava com os homens, mas como eles foram parar ali e do que sobreviviam? Havia contato com a civilização? Eis que a resposta não tardaria a aparecer. Surgiu no cenário longo desfile de pessoas que pareciam ser os líderes do grupo e um deles, cheio de ornamentos na cabeça, iniciou sua fala em perfeito sotaque inglês, dizendo em língua igual à nossa que este era um povo que há vários séculos habitava a região, proveniente da fuga de guerras que atingiram a Europa Ocidental, onde os mouros resolveram atacar e perseguir os que se opunham à sua conquista. Foi assim que o pequeno grupo se refugiou naquela montanha próxima ao Vesúvio, em busca de paz e isolamento da raça dos mouros, que tanto queriam dominar a civilização da época. Surpreendemo-nos com aquelas revelações e nos preocupou o que iriam fazer conosco, já que tínhamos um segredo a resguardar, pois aquele povo não queria ter contato com a civilização europeia.
Falei com o chefe e comentei da nossa odisseia à procura de pessoas que haviam assassinado inocentes. Ele disse que em determinado local, não muito longe dali, havia ruínas em que se escondiam pessoas mutiladas que costumavam saquear qualquer objeto que achassem de valor e propôs-nos levar ao local para comprovarmos a veracidade, desde que nunca mais voltássemos à sua cidadela. Era um convite para deixá-los em paz e não mais o importunássemos. Foi logo aceita a proposta e dali fomos imediatamente escoltados para fora da cidade, em direção oposta, mais próximos do vulcão, agora pela superfície. Após algum tempo de caminhada, sentindo o efeito do calor que aquele vulcão expelia, chegamos a um lugar repleto de ruínas, que inicialmente nos pareceu familiar, mas fomos logo esclarecidos por um membro do grupo que aquilo se tratava de uma antiga cidade destruída pelas labaredas do Vesúvio. Várias pessoas perderam suas vidas por lá. Logo nos vimos sós, sem a escolta do povo perdido da floresta. Deixamos nossos agasalhos caírem no chão e nos pusemos a pensar no que realizar dali para frente. Deitamo-nos próximo a uma ruína e implementamos um sono para recuperar da fadiga da noite mal dormida e agradecemos aos céus por termos sido libertados por aquele povo primitivo. Mas não percebemos que fomos colocados próximos demais do vulcão para sermos atingidos pelas suas lavas. 10. Perdido na mata. Estávamos sentados, aguardando nossas forças voltarem ao normal, quando fomos surpreendidos por grupos de homens que mais pareciam animais recém-saídos da jaula. Partiram para cima de nós com objetos semelhantes a facas, e tivemos que correr em direção contrária àquele grupo, bem superior ao nosso. Saímos em diversas direções e eu acabei por atingir um grupo de construções antigas semelhantes a castelos assombrados caindo aos pedaços. Me escondi e deixei o silêncio da noite atingir seu grau máximo. Tinha frio e a fome já denunciava o quão estava debilitado. Passaram-se várias horas e eu permanecia escondido por detrás de colunas quebradas. Permaneci por mais algum tempo e saí em direção à mata fechada com o objetivo de encontrar uma trilha capaz de me levar para fora daquele sítio de ruínas. E não encontrei mais meus companheiros de jornada. Todos sumiram, não sabendo se tinha conseguido escapar daquele grupo de animais homens. Deixei cair alguns objetos que mais faziam peso nas minhas costas e segui apenas com uma arma, espingarda e alguma munição. Olhava o Vesúvio próximo, mas estava a uma distância considerável. Passei a noite escondido. Tentava achar meus companheiros a partir da escuta de sons que denunciavam sua localização. Chegou amanhã e os pássaros começaram sua revoada por comida, e comecei a perceber que o local onde me esconder estava repleto de caveiras espalhadas pela região, parecia um cemitério a céu aberto. Fiquei arrepiado em observar aquele cenário. Peguei a espingarda e prossegui em direção oposta ao Vesúvio. Parecia que nossa jornada chegara ao fim. Rogava a Deus para que conseguisse voltar ao seio da minha família. Pelenova certamente ansiava por meu retorno e eu mais do que nunca desejava voltar, mas havia um problema. Não sabia que rumo tomar, estava literalmente perdido, a olhar o Vesúvio como referência. Não tinha condições de saber se estava na direção correta. Sentei e fiquei a observar a posição solar e para onde ele iria se movimentar. Foi aí que decidi sair em direção norte, ou seria sul, iria descobrir depois. Andei por um longo tempo naquela floresta, atravessei um pequeno rio e sentei próximo, abasteci o saco de água fresca, deixei o resto que carregava no local e demarquei com alguns objetos que trazia. Pretendia caçar para alimentar-me, até que encontrei alguns animais de pequeno porte e consegui abatê-los jogando meu punhal. Foi pura sorte acertar. Não seria conveniente utilizar a arma de fogo, vista que poderia chamar a atenção daquele grupo de homens animais. Fiz uma breve refeição e decidi prosseguir a caminhada na tentativa de encontrar alguém e me situar em um horizonte familiar.
Deixei novamente meu pequeno carregamento e parti para me situar em cima de um arvoredo. Visualizei um monte próximo e foi nesta direção que parti à procura de um rumo seguro a tomar. A noite chegou novamente e decidi subir em uma árvore não muito alta e tentar dormir um pouco para fugir do ataque de algum animal feroz ou cobras venenosas. Dormia um sono profundo, quando percebi a passagem do grupo de homens-animais. Procuravam algo com voracidade. Era noite alta e este grupo passou a cheirar o local e procurava atentamente, munidos com suas lanças, afastando os arbustos e olhando atentamente a tudo. Certamente me procuravam e em mais absoluto silêncio permaneci até ter certeza de que tinham ido embora. Percebi que ainda estava no meio das terras dominadas por aqueles homens misteriosos, com aspecto rude, que davam sinais de crueldade, pois exibiam colares com restos de ossos e usavam machados incrustados de dentes, que pareciam ser de pessoas mortas por eles. Esperei por mais algum tempo e, já me sentindo seguro, deixei aquele abrigo na árvore e fugi daqueles homens-animais. Após algum tempo de caminhada na mata fechada, eis que encontro finalmente uma trilha familiar, que havíamos marcado com nossos pedaços de pano há alguns dias atrás. Fiquei feliz em ver que havíamos estado ali. Deixei novamente minhas coisas no chão, deitei-me num local próximo a uma gruta. Deixei o sono tomar conta de mim e novamente adormeci, exausto daquela odisseia. Ao acordar, estava rodeado por aquele povo que habitava próximo ao túnel iluminado. Senti um misto de alegria e preocupação. Alegria de ter encontrado com pessoas que não nos fizeram mal, e preocupação de me mandarem de volta para aquelas ruínas cemitério, que não havia nada lá, somente aquelas pessoas mais primitivas. Me saudaram com a linguagem deles. Não entendi o que queriam me dizer, mas respondi. Logo após aquele contato, me levaram novamente para sua pequena cidade e seu chefe, que falava nossa língua, me saudou e permitiu que trouxessem água e alimentos para meu consumo. E ele arguiu. Cadê seus companheiros? Respondi que todos haviam se separado, sob o ataque de homens primitivos. Ele novamente se manifestou, agora dizendo que aqueles homens primitivos a que me referi eram um povo que há séculos habitava aquelas ruínas em defesa de seu território, mas que, devido à sua dureza e dificuldade de contato, se isolaram de tal maneira que todos os que apareciam nas suas terras, eles costumavam fazer de presas e tratá-los como prisioneiros escravos, até a morte deles. Foi assim que este líder descreveu os homens-animais. Mas como, em pleno século XIX, aquilo ainda era possível, uma civilização perdida no meio de uma floresta, a guarnecer ruínas de uma cidade destruída pelo Vesúvio. Era a versão do chefe. Pensei e decidi que não deixaria meus companheiros de jornada à mercê daquele povo. Falei das minhas intenções de retornar às ruínas e pedi que eles me orientassem quanto ao caminho a seguir. O chefe aqueceu e determinou que 2 de seus homens me orientassem ao caminho correto. Passei mais 2 dias com aquele povo que, não menos estranho, poderia me ajudar a resgatar meus companheiros. Na noite da véspera da partida, ouvimos uma sonoridade longínqua, como se fosse um ritual, com sons sincronizados. Certamente os homens-animais estavam fazendo algo estranho, mas o chefe me confirmou que aquele ritual era para comemorar a chegada de novas pessoas ao grupo, o que significava que provavelmente meus companheiros, a partir daquele momento, estavam como prisioneiros. Pela manhã, parti em direção à cidade ruína, agora escoltado por 2 homens guia e logo atingimos a região próxima ao acampamento daquelas criaturas. Os guias foram embora e me deixaram novamente entregue à minha sorte para sobreviver. Havíamos achado tudo, menos os culpados por aquelas mortes em série, que havia assolado nossa comunidade. Encontramos desde túneis e passagens habitáveis até povos estranhos e cheios de mistérios. Como aquilo iria se desenrolar? Não sabia,
só via a necessidade de resgatar meus companheiros e retornar ao seio da minha querida esposa. Como tinha saudades. 11. Outra proposta. Pacientemente, esperei que todos adormecessem, para então iniciar minha jornada de reconhecimento dos locais onde eles costumavam aprisionar suas vítimas. Logo localizei o recinto em que tinha sido preso, todos estavam dormindo no momento em que os alcancei. Deixei devagar o local para trás e fui me abrigar numa caverna próxima, a fim de traçar planos para a retirada de meus companheiros. Achei que o melhor horário seria dentro de poucos momentos, pois haveria troca de vigilantes e este seria o instante mais propício para retirá-los. Deitei por alguns minutos e voltei meu pensamento para minha querida Pelenova. Já fazia várias semanas sem tê-la em meus braços, sentia a falta do meu filho e não parava de imaginar como seria o meu próximo, homem ou mulher, não importava. O certo é que nossa família voltava a crescer e se tornar forte. Deixei os pensamentos de lado e me preparei para iniciar a retirada dos companheiros que estavam naquela situação há alguns dias. Depois que o segundo homem assumiu o posto de observação, me coloquei próximo a ele. Com uma pedrada na cabeça, o homem desmaiou. Correndo em direção aos presos, libertei-os com a ajuda de uma bigorna, que fez a vez de alavanca, e tornei as frágeis grades fora de limitações. Abri as portas e todos se surpreenderam com minha presença. Gesticulei, falei baixo para eles me seguirem, pois já era o momento esperado por todos que sonhavam com a liberdade. Deixamos o local com muita cautela, afinal, não queríamos despertar aquele povo de seu sono profundo. Entramos na floresta e os ex-cativos sentiram um enorme alívio de deixar aquelas masmorras. Seguimos em direção leste, ao encontro do povo próximo do túnel e, finalmente, pela manhã, atingimos as imediações da cidadela, deixando o povo homem-animal sem saber como tinham fugido suas presas. A colaboração de todos foi um passo decisivo e aqueles 3 homens extras que também foram libertados, vinham de uma tribo de caçadores que, por engano, penetravam nas áreas de ruínas, caindo em desgraça nas mãos dos homens-animais. Deixamos eles partirem em direção ao seu povo e nós tínhamos em mente regressar o mais rápido possível à nossa comunidade, dessa vez pelos vales e montanhas a céu aberto e não pelos túneis subterrâneos. Não importava o quanto demorasse, queríamos e estávamos dispostos a encerrar aquela jornada empreendida por mim e fazendeiros que ao mesmo tempo julgavam-se avassaladores guerreiros. Éramos, porém, mais pacatos do que imaginávamos. Deixei os companheiros descansarem um pouco, enquanto iria reunir mantimentos e provisões para nosso retorno e fomos falar com o chefe. Deitamos no chão e logo que o chefe apareceu, fomos surpreendidos pelo grupo de homens-animais acompanhados pelo chefe do povoado a quem achávamos serem inimigos, mas que armadilha nós caímos. Eram amigos e se tratavam como velhos conhecidos. Fomos presos e colocados num local próximo das habitações, longe dos olhos. Como pudemos ser tão ingênuos? Mas nada nos deteria naquela situação. Deixamos a noite cair e logo que todos foram dormir iniciou um barulho de comunicação com os demais do grupo, algo como um improvisado código de fuga, chegando a ter 2 toques para não e um toque para sim. Esta era a maneira mais simples de discordar ou não do planejamento que estávamos traçando naquele momento. Nosso líder espiritual achava que devíamos tentar empreender nova fuga. Apesar da difícil propagação, Luderov já não fazia prognósticos, achava que com sua inteligência poderia conceber um plano para a retirada de todos, em contradição ao Sr. Platô, nosso mestre, que dizia não querer mais voltar à nossa comunidade e sim viver como aquela gente, com pouca cultura e simplicidade. Passaram-se alguns dias e o líder da turma deixou claro que voltaríamos para as ruínas com os homens-animais, caso não colaborássemos com eles. Mas o que eles queriam, não disseram de imediato.
ficaram esperando para que colaborássemos com suas atividades de tráfico de pessoas sequestradas e pedidos de resgate pelas vítimas. Era um povo mercantilista e selvagem. Quem queria continuar com eles era obrigado a retornar como um verdadeiro discípulo do mal, haja vista que todos queriam ser livres e felizes. Deixaram todos nós percorrermos um vasto lugar descampado para depois prosseguir com nosso cadastramento. Desistimos de fugir depois das ameaças de morte por parte dos homens-animais. A noite chegou e com ela todos os elementos do grupo partiram para a floresta e outros locais para mais tarde aparecerem com colares e objetos de pessoas que haviam perdido a vida. E eis que iniciávamos a descoberta da solução daquele mistério do vulcão. Observamos por mais de 3 meses e na certa já éramos tidos como mortos, sem notícias dos acontecimentos. Nos deixávamos ser dominados por aquele povo de hábitos simples, mas cheios de mistérios. Oferecemos-nos ao trabalho, visto que precisávamos criar condições de um dia fugir daquele lugar. Passaram-se mais alguns meses e fomos surpreendidos com um toque diferente no instrumento de sopro que, segundo alguns habitantes, davam ordens para sermos soltos e partir imediatamente para nossa colônia, a fim de realizar a defesa das localidades próximas ao Vesúvio. Afinal, contra a natureza era difícil o combate. Uma chuva arrasadora caiu sobre nós, várias tendas foram atingidas e a tempestade durou mais do que o esperado. Meus companheiros e eu deixamos claro que gostaríamos de ajudar na reconstrução daquele vilarejo, mas fomos recusados. Ficamos, claro, desapontados, pois uma maneira de adquirir confiança era aceitar todas as verdades e regras daquele povo. Um dos meus companheiros em ato de desespero tentou suicidar-se com pedaços de pano encontrados em nossa cela, a partir de um pedaço de pano cheio de nós que ali fora descartado pelas moradoras do local. Agradecemos e ficamos a espiar e provocar os moradores locais com cantigas que aprendemos, a maioria quando crianças. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Observamos como eles agiam com suas mulheres e crianças e não tínhamos dúvidas que aquele povo estava envolvido com as agressões e mortes ocorridas na nossa longínqua cidade. Encontramos moradores que portavam colares e brincos que certamente haviam pertencido a alguma vítima. Deixamos o tempo correr e, com muita paciência, obtivemos material suficiente para tomar a decisão de tentar fugir. Por mais que fôssemos alcançados, seria a oportunidade perfeita de mostrar que estávamos ali para procurar os assassinos. Luderóvio estava cansado, pois já se passaram 6 meses de prisão na tribo, com pouca disposição para a fuga. Após todo este tempo, e com todos já desanimados, foram surpreendidos com um convite, no mínimo inusitado, para participar de um ritual de surgimento ao divino Criador do Universo, como diziam, que consistia em deixar as celas e, após procurar e achar ervas pequenas na floresta, seria feito um chá a partir dali, no meio de uma grande festa. Ganharíamos a oportunidade de contato com os divinos deuses da criação, segundo o relato do chefe do grupo. Se não aceitássemos, seríamos mortos e dados como alimentos ao povo homem-animal, que apreciava a carne humana. O que fazer? Só aceitar o encontro com o divino deles. 12. Luderov, o imortal. Após recebermos a intimação de que deveríamos participar do seu ritual pagão, ficamos ali tentando entender do que se tratava. Meus companheiros de cela ficaram perplexos com a possibilidade de nos tornarmos presas daqueles homens-animais. Deixamos de lado todo aquele pensamento e passamos a traçar um plano de fuga, que seria mais viável após aceitarmos participar dos rituais de evocação dos seus deuses. Para nós, aquelas últimas semanas tinham sido meio sacrificantes, pois trabalhávamos para aquele grupo pela manhã, de tarde fazíamos redes para pesca e de dormir, e pela noite éramos obrigados a ouvir os seus rituais repletos de fumaça e música que não deixavam ninguém em paz.
Passamos vários dias rezando para que nossos guias nos encontrassem naquelas matas perdidas. Tínhamos esperanças de que alguém resolveria vir atrás de nós, mas, transcorridos mais de um ano da nossa partida, ninguém apareceu para nos resgatar. Deixamos várias pistas do nosso caminho, tanto no túnel como na superfície, mas estávamos em uma posição próxima ao vulcão e dificilmente iriam nos encontrar. Esse lado, além de ser bem próximo à cratera, era o que menos exploradores tinham interesse, pois já haviam sido enterrados vários indícios de civilizações. Coletamos uma espécie de fruto avermelhado que só se encontrava em determinada área próxima ao vulcão e fizeram-nos adicionar restos de lavas que eram expelidas pelo vulcão. Após alguns dias de recolhimento em recipiente com água e sais de prata, o composto se tornava uma pasta espumante, e após adicionar o fruto vermelho colhido nos dias anteriores, se tornava mais avermelhada e cheia de grumos. Parte da pasta era passada no nosso corpo e outra jogada para que alguns animais a comessem e, se não morressem, estava boa para ser ingerida com a ajuda de água diluída. Fizeram-nos experimentar aquele composto que tinha um sabor adocicado. Logo perdi a sensação de vida, meus pés se elevaram, minha cabeça começou a girar e passei a dar gargalhadas em alto e bom som. Comecei a dizer palavras sem sentido e minha língua havia dado muitos nós. Em seguida tive a sensação de estar flutuando e logo desmaiei. Acordei algumas horas depois. Semelhante fato ocorreu com os demais companheiros. Nunca tinha experimentado tal sensação. Mas que composto era aquele? Qual a sua fórmula? O que eles queriam de nós nos obrigando a ingeri-lo? Eram perguntas sem respostas naquele momento. Somente o companheiro Arnon achou que aquela bebida poderia nos induzir ao erro de agredir as pessoas. Ficamos extasiados quando pensamos em não aceitar mais aquela bebida. Mas como? Iríamos nos contentar a parar por ali e não aceitar sermos manipulados em prol do cristianismo. Não tardou e nossa decisão foi tomada sob o aspecto de coerção total dos interesses, que muitos insistiam em deixar para trás toda a sua consciência. Nada poderia ser feito a não ser ingerir doses diárias daquele produto venenoso. Sentia dores abdominais fortes e o nosso corpo começou a ter aspecto semelhante ao de um pardal vermelho. Já não tinha mais forças para prosseguir. As curiosidades ficaram para trás e passamos a nos ver como cobaias a serviço daquele povo primitivo e, após vários dias ingerindo o composto, passei a ter raiva do próximo, minha inteligência ficou mais aprimorada e comecei a ouvir e sentir animais a quilômetros de distância. Deixamos nossos parentes e amigos para trás e achávamos que todos sentiam nossa falta, naquele 1 ano e meio de ausência do grupo. Correu o boato que teríamos sido aniquilados por um povo para lá de estranho. Pelenova teve nosso filho e chamou de Ludov, em homenagem a seu pai que desaparecera em campanha pelos interiores da Rússia. Ele era educado e sempre viveu atrás de áreas propícias para engordar uma criação de gado. No início, o padre até ajudou Pelenova a solucionar a difícil missão de esperar por mim. Todos diziam que não voltaríamos mais. Pelenova não perdera as esperanças e sempre que podia, pedia permissão para tentar achar nosso soldado desaparecido. Muitos amigos foram falar, com a ajuda do padre, que não queriam deixar aquela família em posição semelhante à dos moradores de rua. Somente eu e minha esposa tínhamos a convicção de que um dia aqueles assassinatos misteriosos iriam ser descobertos. Com boa vontade, nossos personagens poderiam ter quebrado a barreira de ajuda aos que se encontravam sob o domínio do medo. Católica, Pelenova rezava diariamente para que Luderov e seus companheiros fossem achados, mas não tardou e ela passou a ser assediada por outros homens que, de passagem pela cidade, a confundiam com uma prostituta, pois costumava passar horas a fio sentada na entrada da cidade esperando Luderov e seus companheiros de jornada. Não tardou para que até um pretendente a constituir matrimônio surgisse para Pelenova.
Este 1 ano e meio serviu para Luderov aumentar seus laços de amor e companheirismo em relação àquele povo que habitava ao redor do vulcão. Foi durante o último inverno que o novo filho de Pelenova passou pelo ato de batismo e todos da cidade ficaram alegres e prestativos. Foi uma cerimônia simples, mas abençoada por Deus. Surgiram boatos que Luderov retornaria em breve, pois haviam entrevistado um mercador que reconhecera a história de Luderov, que teria encontrado o esposo de Pelenova mais a leste. Ele relatara que sentia saudade de todos e voltaria assim que colocasse um ponto final no mistério das mortes. Muitos anos se passaram e a conversa do retorno já começava a ficar na memória dos que ainda tinham esperança de vê-los novamente. Pelenova passou a fazer trabalhos manuais que eram vendidos nos encontros que a igreja patrocinava no sentido de unir aquele povo cheio de desigualdades. Vieram outros forasteiros com a intenção clara de apenas provocar gargalhadas a respeito daquela história, pois achavam um absurdo a formação de pessoas inexperientes para explorar túneis desconhecidos. Bobagens, diziam. O certo é que já havia se passado um bom tempo e o novo filho de Luderov já contava com 1 ano e meio. Fizeram uma breve comemoração, mas a falta que Luderov fazia à sua família era imensa, visto que somente o padre ajudava Pelenova tornando-a amparada. Mais 2 meses se passaram e nada de notícias. Pelenova fica desanimada, promete castidade a partir deste momento, e todos seus amigos ficaram sabendo de sua decisão. O padre ficou muito feliz com o anúncio de tamanha retidão, com sua dedicação aos pobres e a continuidade para uma vida de mais reclusão. Pelenova não iria voltar atrás em sua decisão de castidade, continuava sua rotina de criar seus filhos e jamais deu chance para que outro homem conquistasse seu coração. Não se tratava somente de amor, mas também tinha da sua dignidade. Enquanto isso, Luderov lutava com todas as suas forças para superar os efeitos intoxicantes da mistura ácida. Após vários dias ingerindo água e algumas ervas, o nosso nobre descobridor acordou de um sono profundo, deixando o povo surpreso, pois foi só ele do seu grupo que sobreviveu à poção mágica. Explico melhor, leitor, aquele ritual descrito sob a forma de linguagem, passado de boca a boca e espalhado por todas as comunidades próximas, diziam que tinha a fórmula da vida eterna. Quem sobrevivesse às primeiras doses seria considerado um imortal e passaria a ser respeitado por toda a tribo. Só quem já tinha conseguido sobreviver foram 2 pessoas. Uma era o chefe atual, e agora, Luderov. Os primitivos não sabiam que, por conta de sua composição hereditária, Luderov tinha uma certa resistência natural àquela mistura bombástica, e somente algumas pessoas na Terra seriam capazes de sobreviver a tal veneno. E ele passou no teste, sendo levado a fazer parte do hall dos deuses imortais. Ao acordar passou a ser tratadas por várias mulheres, que lhe trouxeram tigelas de caldos de folhas e ervas, especialmente preparados para seu restabelecimento físico. Sua pretensa imortalidade o tornara outro chefe e logo passou a ser respeitado e venerado por todos. Como ele não sabia o porquê de sua sobrevivência a tal teste, passou a acreditar que realmente tinha algum poder mágico. Pobre Luderov, passou de simples mortal para um eterno ser superior vivendo na Terra, mas o que ele não sabia é que aquela poção o tornara mais suscetível a luzes e comunicações provenientes do nosso mundo. Luderov achava que o seu destino havia chegado ao fim com aquela situação de se tornar chefe de um povo que vivia isolado ao redor do vulcão Vesúvio, perdido próximo à costa italiana, em que milhões de anos antes viveu outro povo cheio de mistérios e com fama de serem zumbis. Isso, leitores, não passava de temor que nosso personagem cheio de aventura carregava em seus pensamentos íntimos, já que nada poderia fazer dali por diante, a não ser carregar aquela saga até o fim de seus dias. Luderov deixara para trás uma vida saudável e confortável, num ambiente familiar, para se dedicar a uma aventura sobre a qual ele não tinha controle ou previsão do que iria acontecer. Em nossos tempos de hoje,
nos deparamos com frequência com personagens que são semelhantes ao nosso irmão Plínio, que nesta vida encarnou este descendente do povo russo que, à época de sua vida, nada tinha a perder. Como ele, hoje temos a oportunidade de conviver no nosso dia a dia com estes aventureiros que nada mais eram do que irmãos viajantes no planeta Terra, em reajustes, cada vez mais complexos, que os próprios foram devedores, num passado recente de desajustes, a ter uma preparação de nova chance concedida pelo nosso Pai Maior e supervisão da equipe celestial comandada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, leitores, estes personagens que transcendem no mundo moderno vagueiam à procura de novas aventuras que acabam em ressarcir os débitos antigos. Tenhamos paciência e desejamos amor a todos estes passageiros que embarcaram no planeta a fim de prosseguir com sua evolução para Cristo. Esta consideração se faz necessária, pois nosso personagem aqui relatado iniciará uma nova etapa de sua jornada, agora somente com o apoio dos amigos espirituais que o acompanham e o ajudarão a retornar ao planeta em pleno ressarcimento dos seus antigos débitos adquiridos na sua última encarnação. Plínio ainda não sabe, mas tudo correrá a seu favor, caso queira esquecer o passado delituoso e assumir a verdadeira postura de amigo dos pobres e necessitados. Que a misericórdia divina continue a mergulhar nos pensamentos de todos nós. Que assim seja. Rita de Cássia. 13. Os dois deuses. Durante a manhã chuvosa, Luderov recompôs seus pensamentos de saudade que a cada dia lhe abate. Vê que se tornou prisioneiro da sua nova condição de vida. Aquele povo mal sabia o que fazer com seu destino. Eram aparentemente saudáveis, mas muitos se queixavam de diversos males. Nenhum deles poderia compreender que aquela maneira de selecionar um líder, nada tinha de elucidativo. Tanto que nem eu e nem o antigo chefe pudemos nos defender com argumentos a respeito de tudo aquilo. Após passar mais a chuva, levaram-me para um pequeno local, rodeado de flores e pequenas tochas acesas, formando um círculo. O antigo chefe me traz uma travessa com água e frutas recém-colhidas na mata e oferece ao novo chefe como algo ofertado apenas aos deuses. Me senti constrangido e sem palavras. O chefe fala que era preciso aceitar tudo aquilo, pois sem outra alternativa, tinha sido eleito por Deus a ser um representante na terra daquele povo quase primitivo. Deram também 3 mulheres para me servir, sendo que elas eram as mais bonitas da tribo, com a intenção de procriar e deixar semideuses capazes de arcar com guerras e assim ter supremacia perante outras tribos. Aquilo não era o que eu esperava, mas aceitei conforme orientado, pois não tinha alternativa e ao fim do culto havia danças e cânticos. Levaram-me para uma tenda repleta de aromas agradáveis e passei a desfrutar momentos de alegria por estar vivo e agora sob uma nova condição. Deitei-me com as mulheres oferecidas, uma em cada noite, e teria que escolher 2 para serem as procriadoras e uma somente para ser serva, para ajudar a realizar os desejos materiais que lhe incumbiam. Desci do meu pedestal de pensamentos e voltava a imaginar como estava a minha antiga mulher, agora já com 2 anos de distância e, pela minha insensatez, deixei ao sabor de outros o seu destino. O que tinha me levado àquela situação? Agora isolado com esse povo, sem chances de retornar à minha vida antiga. Pensei que a falta de humildade seria uma falha, pois deveria ser humilde em reconhecer que tinha uma família para cuidar e que aquela aventura não seria necessária para que a empreendesse na sua totalidade. Bastava ficar vigilante, naquelas noites, e pronto, já havia feito o meu serviço para a comunidade. Aquele passado me vinha sempre à mente e agora, com a nova situação, o que eu poderia esperar? Certa manhã, após alguns dias na nova condição, sou chamado pelo antigo chefe, que finalmente iria conversar a respeito da situação. Chamava-se Andrew e descendia de ingleses radicados na velha Europa Ocidental, mais precisamente na Península Ibérica. Informou-me de sua condição que, como a minha, fora adquirida em ritual semelhante à procura de deuses que os defendessem de seus inimigos.
Só havia um problema. Aquela poção preparada por eles era venenosa, e que mais tarde trazia condição degradante para eles, pois tinham o hábito de todos os dias colocarem gotas da mistura nos seus alimentos, a fim de se sentirem fortalecidos para enfrentar seus destinos. Não sabiam que aquela mistura os intoxicava, deixava-os mais frágeis e envelheciam rapidamente, por isso queriam que nós, os seus deuses, deixássemos suas mulheres grávidas para dar continuidade ao seu povo já meio doente e envelhecido. As mulheres frequentemente sofriam de aborto espontâneo e, quando nascia a criança, algumas duravam pouco pela sua fragilidade. Andrew me reportou que ele já tinha pelo menos 15 filhos e que não suportava mais aquele ambiente de crueza e desequilíbrio, não podendo fazer nada para fugir ou resolver aquele destino. Estávamos presos, até que talvez um dia pudéssemos retornar à nossa civilização. O que fazer dali por diante? Nada, respondeu Andrew, somente rezar para viver mais um dia. E assim foi ocorrendo. 14. Nova vida. Naquela noite, refleti a respeito do que havia ocorrido e como finalmente tornei-me um chefe dentre aquele povo primitivo. O que faria dali por diante? Cheguei à conclusão que seria melhor eu ficar ali por algum tempo, na esperança de ocorrer uma situação que pudesse me libertar e assim retornar para os braços de Pelenova. Passaram-se alguns meses e cada vez mais aquele povo me reverenciava como um líder deles. Achavam que eu tinha que dar orientações em tudo, no modo de vida deles, nos costumes, e até realizar uniões entre os membros da tribo. Só faltava a eles me conduzirem a produzir reféns em outros povos próximos. Deitava cedo da noite e acordava sem o sol ter aparecido. As minhas 3 mulheres engravidaram ao mesmo tempo e suas afeições para comigo eram muito grandes. Realmente, não tinha do que me queixar. A minha preocupação era manter a tribo munida de ideias e proteger as cercanias.